Olá, boa tarde. Tô entrando aqui ao vivo, de supetão, sem avisar ninguém, porque eu recebi um chamado muito importante da minha alma, do meu coração hoje, e eu acatei esse pedido do meu coração, respondi que sim. Então eu vim aqui hoje fazer esse relato, né, contando um pouquinho a respeito dessa minha cirurgia, que tá mais ou menos com uns 10 a 12 dias que eu fiz, porque ela teve um impacto muito grande sobre mim. E quem não puder assistir agora, né, vai ficar gravado. E eu retornei hoje no meu serviço, eu trabalho como voluntária de Reiki numa casa. E quando eu cheguei lá, quem aplica Reiki sabe, né, que a gente aplica, mas a gente recebe também. E quando eu cheguei para me preparar, eu recebi uma energia tão grande, tão imensa, de cura, complementando todo esse trabalho cirúrgico, né, que foi feito em mim. E veio muito forte essa questão de eu compartilhar esse episódio, né, da minha vida aqui com vocês, porque se teve esse pedido é porque alguém pode se beneficiar, né, com isso. Então eu vou deixar aqui, né, vou contar alguns episódios para vocês de como que foi essa cirurgia, porque foi uma cirurgia programada, né, marcada, mesmo com todos os exames feitos, com tudo muito certinho. Tinha previsão dessa cirurgia durar 4 horas e ela durou 8. Então o negócio estava muito mais complicado do que eu imaginava, do que o médico imaginava. E enfim, né, eu fiz uma cirurgia de pólipos nasais. Então assim, criou como se fosse dentro da parte do nariz umas bolinhas, tipo umas uvinhas. Então isso estava aqui na parte do nariz, na parte dos seios, da face. O médico falou que estava tudo tomado, como se diz, né, por esses pólipos nasais. E graças a Deus deu tudo bem, foi uma cirurgia longa, complexa, mas deu tudo bem, só que eu tive um processamento depois desse pós-cirúrgico muito intenso, né? Um processamento energético, na verdade, porque ninguém sabia que estava tão complicado e nem eu. Eu não pude voltar para casa no dia, eu tive que ficar no hospital, né? Depois voltei no dia seguinte. E por que, né, que eu tive isso e por que tava desse jeito, né, toda essa minha face, enfim. E eu tenho uma vida de rinite alérgica, desde criança, com rinite alérgica. E a rinite, qualquer tipo de alergia pela medicina é uma coisa meio estranha, né, não tem uma explicação muito certa. Então, o que te dá alergia? Às vezes você nem sabe, do nada você tá bem e daqui a pouco não tá mais. E enfim, isso levou a esse quadro de inflamação crônica que desenvolveu os pólipos, foi um dos motivos. Mas aí, como esse estudo, né, que eu fiz de toda a parte metafísica que a gente fala, que é além do físico, né, da medicina tradicional chinesa e de todas essas terapias que eu estudei, aí a gente vai assimilando, né, casando as informações e quantas coisas na minha psique que tinham escondidas e eu não sabia. E através desse diagnóstico, né, desses pólipos nasais e depois da cirurgia, eu consegui ir acessando essas informações, né? Tô ainda trabalhando nisso, porque se eu tô buscando uma cura total, a cura total é isso, né? Não adianta só eu trabalhar aqui na limpeza e eu continuar com o mesmo padrão, porque vai voltar. Vai voltar o que tinha antes e eu não quero que volte. Então eu tô num trabalho bem intenso com relação a isso. E se a gente pensa, né, no que entra pelo nariz e irrita, né, então fisicamente tem alérgenos, né, tem gente que tem alergia a pólen, a poeira, a ácaro, pelo de bicho, enfim, tantas coisas. Eu nunca soube exatamente do que eu tinha alergia, mas eu sempre tive uma questão mais emocional mesmo, então assim, qualquer coisa que me deixasse nervosa, eu já ficava irritada. E essa irritação entrava pelo meu nariz e foi provocando toda essa inflamação, né? Em toda essa região da face. E
E aí a gente começa a pensar, né? O que mais que entra pelo nosso nariz que irrita? Então, por exemplo, pessoas que você convive que te irritam, lugares que você frequenta que te irritam, situações que você precisa enfrentar que te irritam. E dependendo da tua predisposição genética, né? Essa irritação vai atingir algum lugar. E uma outra observação, o que é o ar entrando dentro da gente? É a vida, é o sopro vital que a gente permite que entre para fazer circular o oxigênio pela nossa vida. E eu inconscientemente fui me bloqueando da vida com a criação desses pólipos nasais. Então o oxigênio já não estava entrando, eu estava sentindo bastante sono, eu já não estava sentindo gosto, nem cheiro. E isso tudo questões inconscientes, para a gente ver como a nossa mente é complexa, né? Como o nosso mecanismo de funcionamento é complexo, porque quando a gente sabe de uma coisa, a gente vai lá e resolve. E quando a gente não sabe, né? Então todo esse processamento ainda está sendo feito, está sendo trabalhado. E eu decidi realmente trazer aqui para vocês perceberem que muitas coisas influenciam a gente além do nosso corpo físico, né? Então, como eu falei, fatores, situações, pessoas, acontecimentos. E aí uma outra questão é que uma coisa que eu não achava que eu tinha, que era um nível exagerado de perfeccionismo. Então, assim, eu sempre me achei muito disciplinada, sempre gostei de fazer as coisas certas, de andar na linha e tudo mais, mas eu me cobrava demais. Eu queria estar perfeita. E aí, quem é perfeito aqui nesse mundo, minha gente? Ninguém, né? E a gente precisa aceitar essa condição dessa imperfeição, porque inconscientemente eu assimilei assim: para eu não errar, é melhor eu me fechar para a vida. Eu não vou permitir que a vida entre em mim e eu me expresse com o risco de errar, se eu não me permito errar. Então, olhe quantas questões que existem que influenciam na nossa vida, que influenciam na nossa saúde geral. E às vezes isso pode se manifestar como um problema físico, como foi o caso do meu. Mas às vezes a gente manifesta isso em questões emocionais, em desequilíbrios emocionais, ansiedade, depressão, em questões mentais, né? Então, assim, existem muitas camadas dentro da gente que a gente demora para acessar, a gente demora para compreender. E o interessante é a gente conseguir ir se conectando com o que aquela doença está querendo ensinar, porque essa doença não apareceu para mim à toa. Tem o quadro, lógico, como eu falei, da rinite, da alergia e tudo mais, e todas essas questões além que eu consegui identificar, né? Então eu tô entrando agora nessa nova fase, né, com esse pós-cirúrgico aí, que eu tô mais ou menos com 10 dias de cirurgia, já respirando melhor, já voltando a sentir cheiro, sentir gosto, sentindo menos sonolência, já tô sentindo circular o ar em mim, né? Então já vem novas ideias. Por incrível que pareça, até a temperatura do meu corpo mudou. Eu sempre fui muito friorenta e agora parece que tá permitindo circular a vida em mim, calor, vida. Então, quantas coisas a partir de uma pequena doença que eu consegui compreender em mim, questões que eu preciso trabalhar em mim. Porque se eu não trabalhar essas questões em mim, o problema pode voltar. Então, é fácil? Não, não é. Mas aí uma outra questão, né? Porque às vezes a gente acaba criando na nossa mente essa situação de que é profissional da saúde, que conhece isso, conhece aquilo, faz acupuntura, enfim, estando de técnica, não tem problema. Lê do engano, né? Porque é aquela história, quanto mais conhecimento você tem, mais difícil a prova fica. Mas graças a Deus, Deus dá a prova do tamanho que a gente consegue resolver, né? E aí, com base em todo esse conhecimento, além de eu estar servindo de cura para mim mesma, eu posso servir de canal de cura para outras pessoas, como eu falei, né? A partir da aplicação do Reiki, que é um serviço voluntário que eu faço.
E enfim, né, tô aqui para servir também vocês, trazendo informação e fazendo atendimentos e tudo mais. Então veio muito forte, né, esse pedido no meu coração para realmente deixar esse relato aqui, que alguém pode se beneficiar, né, desse conteúdo. E dizer que se você está passando por algum momento difícil aí na sua vida, né, seja de doença, de algum desequilíbrio, você ou algum familiar seu, dizer que não desista, porque se você está aqui, você tem um propósito. Assim como eu tenho o meu, você tem o seu. Mesmo enfrentando as dificuldades, esse propósito da gente existir, ele é mais forte e a gente precisa aprender com os desafios, né? Então, o que esse desafio, o que essa doença está querendo te ensinar, está querendo te mostrar para você melhorar como ser humano, como alma, e poder trazer também, de repente, né, melhora aí para o seu entorno. Então, não desista de você, tá? Eu tô aqui para te apoiar, para te ajudar, vou começar a trazer mais conteúdo com relação às doenças, de repente para, como eu digo, pensar um pouco fora da caixa, a gente começar a expandir um pouco a nossa consciência e eu poder facilitar aí a sua cura, porque quando a gente supera um desafio desse, a gente vê o tamanho da nossa força e o tamanho do nosso propósito. Então não foi à toa que eu passei por isso e graças a Deus tô aqui, né? Então, complementando tudo que eu trouxe ontem, né, no meu relato aqui da cirurgia, que eu trouxe muitas percepções a respeito de mim, né, a nível pessoal, a nível personalidade. Hoje eu vim aqui complementar falando isso um pouquinho a nível sistêmico, abrangendo família, né, numa visão das constelações familiares. Bom, então, essa fragilidade que eu trago dentro do meu sistema respiratório, isso tá ligado ao elemento metal. O elemento metal diz respeito à nossa estrutura, à nossa constituição. Se a gente abrange isso num nível familiar, quer dizer que a minha estrutura, isso dentro de mim, a minha visão de estrutura familiar estava fragilizada, quebrada. Então imagine uma espada quando tá íntegra, inteira, ela é forte, nada que entre nela vai quebrar, vai perfurar, vai invadir, porque ela tá firme e forte naquela estrutura. No meu caso, essa estrutura interna minha não estava assim. E eu, né, fiz e continuo fazendo sempre esse trabalho interno de reestruturar, então, toda essa visão da minha estrutura familiar. E aí, dentro dessa visão, né, as doenças, a gente acaba agindo de duas formas nessa visão das constelações familiares. Ou em lealdade a alguma pessoa do sistema familiar, quer dizer, repetindo um padrão. Então, assim, uma pessoa tem uma doença e você repete esse padrão, isso é lealdade. Ou então compensando, uma questão assim que uma pessoa ficou doente e inconscientemente você pensa assim, eu também vou ficar doente para te salvar, vou pegar a doença para mim e vou te salvar. Então são questões inconscientes, a gente não se dá conta que tá agindo dessa forma, é uma ação instintiva e a gente chama isso de amor cego e isso precisa ressignificado. Tudo isso a gente consegue a partir do trabalho das constelações familiares. Então, no caso específico da minha questão de saúde, né, dessa cirurgia dos pólipos nasais, eu estava nas duas, na lealdade e na compensação. Então, ninguém, na verdade, assim, lealdade mais ou menos, porque eu tomei a vida de outra pessoa para mim, então eu repeti a vida de uma outra pessoa do meu sistema familiar, como se eu não fosse eu. Então essa pessoa não tem essa doença, mas eu bloqueei a minha personalidade, a minha expressão de vida para seguir um outro padrão de uma outra pessoa. Amor cego, amor de criança cego, tá bom? E uma outra situação é que eu estava compensando uma pessoa que morreu cedo no meu sistema familiar e que também não pôde viver, também não pôde se expressar. Então eu estava muito conectada com essa pessoa que foi praticamente excluída do sistema. E tudo isso, né, eu venho trabalhando. Então as constelações a gente consegue trazer essa visão de fora,
mas de situações que são internas minhas, inconscientes minhas. Então o trabalho real é feito internamente, a gente usa ferramentas, instrumentos para facilitar essa visualização e entender o que está acontecendo, fazer essa leitura do inconsciente, mas a correção ela é sempre interna. Então eu estava conectada também com pessoas excluídas do meu sistema, por isso a fragilidade da minha estrutura. Então veja quantas coisas a serem trabalhadas numa única doença. Graças a Deus essa minha doença, né, não é nada tão grave. E cada um tem a sua particularidade, cada doença tem a sua particularidade, mas por que eu tô trazendo isso? Porque se você tá em busca de realmente se curar integralmente, né, essa cura completa, veja quantos caminhos você precisa percorrer para chegar. É possível, não é fácil, é uma caminhada longa, não é fácil, mas a gente dá conta. E aí com certeza a gente se conecta de novo com a nossa saúde.